Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. Mateus 14, versículo 28 ao 32. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Respondendo Pedro disse: Senhor, se és tu, manda e ter contigo por cima das águas. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Glorificando e exaltando o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, o tema da mensagem nesta noite é: Jesus socorre Pedro. É o tema da mensagem nesta noite. Jesus socorre Pedro. Amados irmãos, se nós formos observar, nós vamos ver que Jesus, nas páginas dos evangelhos, ele acalma pelo menos duas tempestades. Nós vamos ver que uma primeira tempestade, ele está na polpa do barco dormindo. E os seus discípulos, quando eles estão atravessando o mar da Galileia, eles acordam Jesus. Eles despertam Jesus porque a tempestade a qual eles estavam enfrentando era uma tempestade muito grande. E quando Jesus é despertado, o texto vai falar, amado irmão, nós podemos ver isso em Mateus capítulo 8, em Marcos também. Nós vamos observar também que Jesus acalma aquela tempestade. Só que aqui nós vamos observar, amado irmão, uma outra tempestade. Nós vamos ver aqui em Mateus capítulo de número 14, que Jesus, ele tinha, amado irmão, atendido às multidões. Jesus, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele tinha despedido as multidões. E aí o texto sagrado vai falar que ele chega para os seus discípulos, mandam eles pegarem a embarcação e atravessarem o mar da Galileia. E aqueles discípulos, amado irmão, eles pegam aquele barco, eles entram dentro daquele barco, só que Jesus não vai com ele. Jesus fica despedindo a multidão, próximo, amado irmão, ao lago da Galileia. E aí aqueles discípulos, eles entrando naquele barco, o texto sagrado vai falar que eles entram naquele barco à tardezinha, e quando eles estão dentro do lago da Galileia, a palavra do Senhor vai falar que de repente surge uma grande tempestade. E esses discípulos, amados e queridos irmãos, eles de início, creio eu, que eles não ficam preocupados, mas vai passando as horas, vai passando o tempo, e eles ali dentro daquele lago da Galileia, e aquela tempestade vai só aumentando. Aquela tempestade vai aumentando, as horas vai se passando, a tempestade começa de tarde, aí dá 6 horas, aí dá 7 horas da noite, 8 horas, ei, amado irmão, 2 horas da manhã, e aqueles discípulos ali, dentro do lago da Galileia, açoitados pelas ondas, eles estão desesperados, eles estão aflitos, eles estão, amado irmão, agoniados, porque na cabeça deles era: Jesus não se importa conosco. Jesus pediu para nós entrarmos no barco e atravessarmos o lago da Galileia. Nós estamos enfrentando essa tempestade sozinhos. Jesus não se importa conosco. Só que a palavra do Senhor vai falar que, amado irmão, mais ou menos 3 horas da manhã,
Jesus ele aparece, amado irmão, andando por cima das águas para socorrer aqueles discípulos. Jesus, amado irmão, ali aparece de uma forma, Jesus ele surge de uma forma que aqueles discípulos não estavam esperando. Quem sabe aqueles discípulos estavam esperando Jesus chegar ali em outra embarcação, só que Jesus chega ali andando por cima das águas, e tudo está escuro, amado irmão, as ondas estão muito altas, o vento está soprando, aqueles discípulos temerosos, e eles olham, amado irmão, naquela escuridão, dentro do lago da Galileia, e eles começam a se assustar com Jesus, e diz assim: não, é um fantasma, nós estamos vendo um fantasma. Não é que existia o fantasma, era o achismo dele, amado irmão, era, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, concepção errada. Mas nós vemos aí, amado irmão, que quando Jesus ele aparece andando sobre as águas no mar da Galileia, no meio daquela escuridão, os discípulos olham, amado irmão, e se assustam com Jesus. Aí chega no texto onde nós acabamos de ler. Pedro, nós sabemos que ele sempre foi mais ousado. Nós sabemos que Pedro, ele sempre foi mais um pouco para frente no meio dos discípulos. Então Pedro, amado irmão, quando eles se assustam, e Jesus fala assim: olha, vocês não precisam se assustar, vocês não precisam se assombrar, porque sou eu que vim ajudar vocês, sou eu que vim socorrer vocês, eu vim andando por cima das águas, então está tudo escuro. Aí Pedro, ele lança a mão, ele lança da palavra e diz assim: Senhor, se és o Senhor, manda eu ir até o Senhor, permite-me ir até o Senhor, caminhando também por cima das águas. E quando Pedro ele lança essa palavra, Jesus, amado irmão, ele responde e fala assim: Pedro, sou eu, pode vir. E a palavra do Senhor vai falar que Pedro, amado irmão, ele não conta conversa. Pedro ele se levanta naquele barco juntamente com os 11 discípulos. Os 11 ficam no barco, ele se levanta. E aí, amado irmão, eu posso ver aqui através do texto bíblico, amado irmão, ele pisa sobre a água, o pé ele fica em cima da água, Pedro não afunda. E aí ele coloca o outro pé, amado irmão, em cima da água, e quando ele pisa, Pedro não afunda. E aí eu posso ver Pedro suspenso em cima da água. Pedro, ele fez, amado irmão, que nenhum outro homem fez fora Jesus. Pedro, ele fica em pé em cima, amado irmão, daquele mar, do lago da Galileia. Aí, amado irmão, Pedro começa a andar, Pedro começa a se movimentar, indo, amado irmão, em direção à pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí, amado irmão, eu posso ver Pedro andando ali dentro daquele lago, e os discípulos olhando e falando: o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Pedro está andando em cima das águas, e ele vai marchando, ele vai andando. A palavra do Senhor não fala contra os passos. Pedro ele deu em cima da água, mas a palavra do Senhor vai falar que ele andou sobre as águas. Só que o texto sagrado vem nos falar que Pedro andando ali em cima das águas, de repente, amado irmão, porque a tempestade estava grande ali, o mar estava ali, amado irmão, revolto, a tempestade estava grande, o vento estava soprando. O texto sagrado vai falar que ele para de olhar para frente, porque o foco de Pedro era Jesus, e ele começa a olhar para os lados, ele começa a olhar para as ondas, e o texto sagrado vai falar que Pedro começa a ficar com medo, Pedro começa a se assustar, Pedro começa a perder o foco, e aquele homem que estava andando sobre as águas, o texto sagrado vai falar que agora ele começa a afundar. Ele começa a ir, amado irmão, para o fundo do lago da Galileia. Agora, amado irmão, Pedro ele tinha que olhar para o alvo que era Jesus. Pedro ele tinha que olhar para a pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas quando ele olha para os lados, ele vê as ondas altas. Quando ele, amado irmão, sente a brisa do vento,
batendo sobre ele, o texto vai falar que ele começa a afundar. Quem sabe algo começou a bater no tornozelo, ele começou, amado irmão, querer andar ali, algo foi, amado irmão, ele foi afundando, a água foi chegando no joelho, a água foi chegando nas coxas, e Pedro indo para o fundo do mar da Galileia. Eu não sei se a água chegou até o pescoço, mas o texto sagrado vai falar que Pedro começa a afundar dentro do lago da Galileia. Então Pedro está indo para o fundo do mar. Então Pedro está afundando, amado irmão. E eu quero falar algo para os irmãos aqui, que este mar da Galileia, ele representa, amado irmão, o mundo a qual nós vivemos. Estas ondas e estes ventos representam os problemas que eu e você enfrentamos. E aí nós vamos ver que Pedro andando ali, amado irmão, ele começa a afundar. E agora o que é que Pedro faz? E agora o que é que vai acontecer? E agora, por que foi que Pedro afundou? Por que é que Pedro estava afundando dentro do mar da Galileia? Amado irmão, Pedro estava afundando pelo menos por alguns motivos. E um dos primeiros motivos que Pedro ele afundou, amado irmão, é que ele teve medo. O texto sagrado vai falar que quando ele olha para as ondas e para o vento, o texto vai falar que ele teve medo. Mas também o texto vai falar que a fé de Pedro diante, amado irmão, daquelas ondas e daquele vento a qual ele estava enfrentando, o texto vai falar que a fé dele foi pequena. Mas também, amado irmão, o texto vai falar que ele duvida ali, amado irmão, quando está andando ali sobre o mar da Galileia. E agora, Jesus tinha chamado Pedro para que ele pudesse ir até ele. Ele até começou a andar sobre o mar, mas ele começa a afundar, ele começa a ir para o fundo. Ei, amado irmão, e se essa história parasse por aqui, ei, amado irmão, essa história era uma história triste, era uma história de derrota, era uma história de decepção. Só que nós vamos observar, louvar seu nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que quando Pedro está indo para o fundo do mar, a palavra do Senhor vai falar que ele clama a Jesus. O texto vai falar, amado irmão, no versículo de número 30. Ei, amado irmão, o texto diz assim: mas sentindo o vento forte teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Ei, Pedro estava afundando por causa, amado irmão, do medo, por causa da dúvida e da falta de fé. Nós vamos observar que Pedro ele começou a afundar, mas quando Pedro percebe que está afundando, ele vai clamar aquele que realmente poderia lhe ajudar. A Pedro está vendo, amado irmão, que ele está enfraquecendo na fé. A Pedro ele está vendo, amado irmão, aqui o medo está querendo lhe dominar, e ele está começando para ir para o fundo do mar da Galileia. Então ele vai clamar, ei, amado irmão, a pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós vamos observar aqui, amado irmão, sabe por que foi que Pedro não foi para o fundo do mar da Galileia? Pedro ele não foi para o mar da do desespero. Eu vou repetir mais uma vez: Pedro não foi para o fundo do mar da Galileia. É porque no momento do desespero ele clamou a pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o texto sagrado vai falar que Jesus ouviu o clamor de Pedro. Nós vamos observar que Jeremias capítulo de número 33 versículo 3, a palavra do Senhor diz assim:
assim, é Deus dizendo: aclama a mim e respondeste-ei e anunciar-te-ei a coisas grandes e firmes que não sabes. Ei, preste atenção aqui. Jesus, ele é fiel para atender o meu e o teu clamor. A palavra do Senhor vai falar, amado irmão, que quando Jesus estava sendo crucificado, tinha um ladrão do lado direito, outro do lado esquerdo, e o que estava do lado direito, amado irmão, faz um clamor a Jesus do fundo da alma e diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus responde dizendo: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Jesus, amado irmão, ele é fiel para atender o clamor do necessitado. Então eu não sei se nesta noite você está como Pedro, amado irmão, quase afundando no meio da caminhada, mas eu quero te falar nesta noite: pede ajuda a ele, aclama a ele, porque nesta noite ele é fiel para estender a mão e te socorrer neste momento, amado irmão. Eita, glória a Deus, de luta e de adversidade. Então nós vamos ver aqui que Jesus, ele ouviu o clamor de Pedro quando ele pede ajuda no momento de desespero. Quando Pedro está afundando, ele vai clamar ao Senhor, e Jesus, ele vai ouvir o clamor de Pedro. Jesus vai estender a mão, amado irmão, para Pedro. Nós vamos ver aqui que Jesus não jogou na cara: mas rapaz, eu não lancei uma palavra para você, por que você não andou? Porque você duvidou? Porque você deixou a dúvida entrar? Porque você teve medo? Não. Nós vamos observar aqui, amado irmão, que Jesus, ele ouviu Pedro quando ele clama no momento de desespero. Mas, amado irmão, Pedro, ele clama sim, ele pede ajuda ao Senhor, ele pede ajuda, amado irmão, a Jesus. Nós vamos observar, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Pedro, amado irmão, ele reconhece. Pedro, amado irmão, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele reconhece que está afundando. Aí quando Pedro, amado irmão, ele olha e vê que está afundando, ele: opa, não posso afundar aqui, eu preciso pedir ajuda. E ele clama: Jesus, me socorre. Jesus, estende a tua mão e me segura. Eu não estou conseguindo ir sozinho, Jesus. Eu deixei a dúvida entrar, o medo, a minha fé vacilou, estou afundando. Aí sabe o que é que Jesus faz? Ei, amado irmão, eu não sei a distância que Jesus estava de Pedro, mas, amado irmão, Jesus, ele caminha até onde Pedro estava. Jesus, ele caminha até o ponto aonde Pedro está afundando. Jesus, ele caminha até o ponto aonde Pedro estava pedindo socorro. Eu acho que você não entendeu ainda, amado irmão. Jesus, ele saiu do seu lugar e andou até onde Pedro estava. Jesus, amado irmão, ele saiu do seu lugar e foi até onde Pedro estava clamando. Ei, amado irmão, então nós vamos ver que Jesus, ele foi até onde Pedro estava. Quando ele estava, amado irmão, ali em um momento difícil, quando ele estava, amado irmão, sucumbindo, quando ele, amado irmão, não podia mais fazer nada, Jesus, ele foi ao encontro de Pedro. O versículo de número 31 diz assim a palavra do Senhor: e logo Jesus, estendendo a mão, segurou. Ei, amado irmão, Jesus, ele foi até Pedro. Jesus, ele foi até o necessitado. Isso aqui se chama o quê? Isso aqui se chama graça. Isso aqui se chama favor imerecido. Pedro não merecia Jesus ir até ele, mas Jesus, ele foi. E
eu quero te falar nesta noite que Jesus, ele se preocupa com as tuas necessidades. Jesus, ele vai até você no momento a qual, amado irmão, você está para sucumbir, você está fragilizado. Ele vem ao meu encontro, ao teu encontro. Mas, amado irmão, se tem um feito grandioso, um feito universal, que Jesus, ele veio até nós, foi, amado irmão, Jesus, ele ter deixado a sua glória. Jesus, ele ter deixado as mansões celestiais para vir até nós, para vir até o planeta Terra, nascer do ventre de Maria, entregar a sua vida naquela cruz do Calvário. Da mesma forma que Jesus, ele foi, amado irmão, até Pedro, naquele momento de necessidade. Eu quero te falar que através desta palavra Jesus está indo até você neste momento. Eu não sei qual é a tua necessidade, eu não sei qual é a tua prova, eu não sei, mas você precisa entender algo mais. Até Pedro, de forma individual, ele deixou o céu, ele deixou a glória, ele nasceu do ventre de Maria e ele morreu, amado irmão, naquela cruz do Calvário, só para suprir as nossas necessidades. Qual necessidade? A necessidade de ser perdoado, a necessidade de ser levantado, a necessidade de ser arrancado do lamaçal do pecado. Então nós vamos observar que Jesus é quem resolve se aproximar de Pedro. Não é Pedro que vai andando ali na água e vai até Jesus, não. Jesus é quem vai até Pedro. Quando ele clama, Jesus escuta o seu clamor, e Jesus, ele vai até Pedro. Então eu não sei o que você está passando nesta noite, mas quando você clama com o coração aquebrantado, com a alma contrita, Jesus, ele vem ao meu encontro e ao teu encontro. E se Jesus não fazer conforme o nosso querer e a nossa vontade, a vontade dele sempre será perfeita sobre a minha e sobre a tua vida. Ei, amado irmão, mas aí nós vamos observar, nós vamos ver, amado irmão, que primeiro Jesus escuta o clamor de Pedro. Pedro fala: Senhor, me socorre. Jesus escuta, Jesus não está surdo, ele escuta. Aí Jesus escutando, ele não apenas escuta, ele se aproxima, ele vai até Pedro, ele caminha até Pedro, ele se aproxima de Pedro, porque Jesus, ele quer ter intimidade conosco. É nos momentos de necessidade que Jesus, amado irmão, mais quer estar do nosso lado. É que Jesus mais se aproxima de mim e de você, porque o nosso coração está quebrantado. E aí nós vamos observar que Jesus se aproximando de Pedro, eu não sei o tanto que ele tinha afundado, eu não sei, mas o texto vai falar que ele estava afundando. Aí sabe o que é que Jesus faz? Jesus não pega a mão e bate em Pedro na cabeça dele, ou pisa por cima para ele acabar de afundar, não. Sabe o que é que Jesus faz, irmão? Jesus estende a mão, né? E faz o quê? Levanta Pedro, puxa ele, tira ele, coloca ele novamente de pé, coloca ele novamente sobre as águas. Ei, amado irmão, então foi por isso que Pedro, ele não afundou. Jesus, ele segura firme nas mãos de Pedro e o segura quando ele estava, amado irmão, afundando. Quando ele estava, amado irmão, fraco, quando ele estava, amado irmão, sem conseguir mais, quando ele, amado irmão, não podia mais fazer nada, Jesus vai lá e estende a mão e levanta Pedro novamente, amado irmão, e coloca ele de pé. Eu não sei como você se encontra nesta noite, não no mar da Galileia, mas no mar da vida.
Eu não sei como você se encontra hoje, amado irmão, quais são os ventos que têm soprado, eu não sei quais são as ondas que têm se levantando, eu não sei se nesta noite você está afundando, a água está no tornozelo, está no joelho, está na coxa, está nos ombros, está no pescoço, eu não sei, mas nesta noite eu sei, da mesma forma que Jesus, ele não deixou Pedro afundar dentro daquele mar, a graça dele, o poder dele, tem poder para te sustentar nesta noite. Então nós vamos ver que Pedro não afundou, não era porque ele era bonzinho, ou Jesus amava ele mais do que os outros, ou porque ele tivesse força e fosse pescador, não, foi pela graça de Jesus, favor imerecido, que Pedro ele não afundou dentro das águas do mar da Galileia. E eu não sei, amado irmão, qual é a luta e a prova, eu não sei como você se encontra nesta noite, mas eu quero trazer uma palavra profética sobre a tua vida. Você não vai afundar. Jesus não vai te deixar afundar. Jesus não vai te deixar desistir. Por quê? Porque Jesus, ele ouviu o clamor de Pedro, amado irmão, no momento a qual ele estava desesperado. Porque Jesus, amado irmão, ele foi até Pedro quando ele estava desesperado. Porque Jesus, amado irmão, ele segura na mão de Pedro quando ele estava afundando, estava desesperado. Então eu não sei como você se encontra nesta noite, eu não sei como você está nesta noite. Eu quero te falar nesta noite que Jesus, ele prova o seu amor para conosco quando ele vem aqui na terra, nasce do ventre de Maria, vai para aquela cruz, amado irmão, é sepultado, mas o terceiro dia ele ressuscita e ele está vivo. Ele está vivo e reina para todo sempre. Então o Senhor é digno da minha e da tua confiança. Eu não sei como você se encontra nesta noite, eu não sei como você está nesta noite, mas o Senhor te conhece, o Senhor sabe. Ele está te erguendo novamente, ele está te levantando novamente, ele está te colocando de pé novamente nesta noite, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós vamos ver, amados irmãos, que Pedro não afunda. Como você está nesta noite, mas a graça de Deus, ela é fiel para te sustentar nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Então a palavra do Senhor vai falar, Jesus levanta Pedro e eles entram no barco e tudo se faz bonança. Tudo, amado irmão, fica tranquilo. Tudo, amado irmão, fica em paz. Teve mais problemas depois? Teve. Mas Jesus não deixou Pedro naufragar. Jesus não deixou Pedro ir para o fundo do mar da Galileia. Se coloque de pé nesta noite para nós estarmos fazendo uma oração nesta noite. Se coloque de pé nesta noite para nós estarmos clamando ao Senhor nesta noite. Neste momento a qual, amado irmão, nós estamos enfrentando os vendavais, as ondas grandes, os ventos que muitas das vezes querem nos entristecer, querem colocar medo sobre o nosso coração. Jesus está presente em meio às tempestades. Fecha teus olhos nesta noite em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Papai, nesta noite eu quero apresentar a tua igreja. Eu quero apresentar, Senhor, o teu filho e a tua filha em tuas mãos nesta noite, Senhor. É o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai. Toma o teu filho, toma a tua filha, ó Pai. Senhor, quem sabe o teu filho nesta noite, a tua filha nesta noite está passando por um período, ó Pai, de turbulência, de vendaval. Senhor, os ventos têm soprado, mas o Senhor nesta noite
é um Deus que estende a mão, é um Deus que levanta, é um Deus que sustenta, é um Deus que segura, é um Deus que não deixa afundar. Nesta noite vai arrancando, o Senhor, os medos. Nesta noite, meu Deus querido, vai arrancando a dúvida. Nesta noite, meu Deus querido, vai colocando de pé novamente o teu filho, vai erguendo a tua filha novamente, vai fortalecendo ele e ela, ó Pai querido. Quem sabe a luta tem sido grande, a prova tem sido grande, mas o Senhor, ó Pai, é um Deus que acalma a tempestade, que sustenta, meu Senhor, o teu filho e a tua filha nesta noite. Senhor, nesta noite seja com a tua igreja, nesta noite seja com o teu filho, nesta noite seja com a tua filha, é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aquele que crê diz: oh glória. Pode se sentar nesta noite. Irmãos, nesta noite tem alguém em nosso meio que sentiu o desejo no coração de estar confessando Jesus como o seu único e suficiente Salvador, querer se entregar a Jesus. Essa é a oportunidade que o Senhor está te dando nesta noite. Tem alguém que queira confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador, se entregar a Cristo? Se tiver, essa é a oportunidade de Deus para a tua vida. Se tiver alguém também que nos acompanha através da internet, esta é a oportunidade que o Senhor está te dando nesta noite. Enquanto você se decide, nós vamos passar a programação da semana nesta noite em nome de Jesus.